Glória a Deus, quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom nós estarmos agora reunidos em seu nome para juntos nós adorarmos a Ele e também ouvirmos a sua palavra. Hoje é o culto da família e fico feliz em poder estar juntamente com você agora e em poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Aleluia! E a igreja está num tema durante a semana, que é sobre a santidade. E eu gostaria de compartilhar com você sobre um subtema chamados para a santificação. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus, nós iremos juntos ler, ouvir e compreender um pouco a respeito daquilo que Deus tem para cada um de nós nesse dia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Está escrito na palavra de Deus assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 até o 3. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, que de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que comuniqueis e continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Trago o tema chamados para a santificação, amém? E eu quero te convidar nesse momento a orar juntamente comigo, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor Deus e Pai poderoso, graças damos ao Senhor mais uma vez, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos como a igreja do Senhor, unidos em Espírito, Senhor Jesus, agora e mediante a Tua palavra. Que nesse momento, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos ser alimentados por ela e assim, Senhor, sermos fortalecidos. Convidamos o Senhor a abrir o nosso entendimento, convidamos que o Senhor venha fazer transformações em nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, possa nutrir o nosso espírito e nós sejamos fortes como o Senhor deseja. Que possamos prosseguir, Senhor, em conhecer ao Senhor e assim, Senhor, sermos cada dia, meu Deus, santificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento. Fica conosco, Senhor, e nos orienta na palavra, falando conosco, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Chamados para a santificação, e eu gostaria de trazer uma reflexão, primeiramente, voltando lá no princípio, a respeito de Adão e Eva, aonde Deus ele cria os nossos primeiros pais, e ali eles são criados santos e irrepreensíveis, e também somente para adorar, buscar a Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Deus havia dado a eles uma palavra que eles tinham que obedecer e que por algum motivo eles não obedeceram e vieram assim perder uma comunhão com Deus e permitir que o pecado entrasse nas suas vidas. E assim esse pecado vai se alastrando por toda a humanidade e também tem chegado a nós. Mas Deus, que é riquíssimo em perdoar, riquíssimo em misericórdia, Ele tem dado a oportunidade para os homens se arrependerem e assim voltarem a uma vida de comunhão com Ele, uma vida de santificação mediante a Sua palavra, mediante a Sua presença, e é o que a igreja hoje tem buscado. E eu quero trazer esta palavra para você, que é parte do corpo de Cristo, que faz parte da igreja do Senhor, que está vivendo nesse mundo e que tem buscado uma vida de santificação na presença de Deus. Santificação é nós nos tornarmos separados deste mundo, separados daquilo que o mundo hoje tem oferecido, tem ensinado hoje, né, de uma forma bem diferente como nós outrora aprendemos de maneira conservada.
Então, hoje o mundo tem trazido de uma maneira bem distorcida sobre o que é de fato família, sobre o que é realmente servir a Deus. Então, tem tudo distorcido também do que é pecado. Então, pecado continua sendo pecado e a Bíblia continua tratando da mesma forma, não houve nenhuma mudança. Então, o pecado continua separando o homem de Deus, e o Deus, como eu disse, ele é rico em misericórdia, e ele sempre vai buscar meios para que o homem se volte para ele. E um dos meios que ele tem utilizado é o sangue de Jesus Cristo, para que o homem possa novamente voltar à comunhão com ele. E muitos de nós, muitas pessoas têm alcançado, aleluia, por meio do sacrifício de Jesus, essa nova vida que vem trazendo a santificação. Então, a santificação é importante para que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus. Então, enquanto o homem permanecia em obediência à palavra de Deus, ele mantinha comunhão com o Senhor. Então, aqui na passagem que nós lemos, ele vem exortando a gente que nós possamos ter um progresso dia após dia em nossa santificação, ou seja, em como nós devemos andar, em como nós devemos agradar a Deus, e assim a gente possa ter uma vida mais de acordo com a palavra de Deus. Eu quero pedir que você possa abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, lá no verso 14, vem assim, ó: e não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então, hoje o mundo ele vem dizendo uma coisa bem interessante. O livro de Romanos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos o vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje o mundo tem passado um conceito bem distorcido em relação à palavra de Deus e tem trazido de forma muito forte para que as pessoas aceitem isso de uma maneira bem simples e que assim deve ser. Mas nós que somos igreja do Senhor, que somos servos do Senhor Jesus, a nossa mente ela deve ser renovada de acordo com a palavra de Deus, para que a gente continue experimentando o que Deus tem para nós, o que Deus diz para a gente. Então, aqui no livro de 2 Coríntios, ele vai falando assim: que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Então, aquilo que é justo continua sendo justo, e aquilo que é injusto continua sendo injustiça. Então, a gente deve manter bem a distinção do que é justo, do que é injusto, e assim andar em justiça. Nós somos salvos pelo Senhor e devemos andar em comunhão, né? O que é luz, o que é trevas, é trevas. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então ele vai destacando, né? Justiça com injustiça, comunhão, luz com trevas, Cristo e Belial, e fiel com infiel, né? E vem também trazendo o templo de Deus com o templo dos ídolos. Então, ele vem trazendo bem uma distinção que deve estar bem nítida na nossa mente como igreja do Senhor. Aquilo que é justo, aquilo que é infiel, e assim deve ser bem definido no nosso coração, para que a gente possa realmente estar de acordo com a vontade de Deus. Então, no mundo hoje, ao qual nós estamos vivendo, nós não podemos ser influenciados por esse mundo. A nossa influência deve vir pela palavra de Deus, por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. Continuando a leitura, diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí ele vem afirmando: porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí o Senhor vem afirmando
que Ele planejou para a gente, o que Ele planejou para mim, o que Ele planejou para a sua igreja. Ele planejou que nós fôssemos a sua habitação, que nós fôssemos templo seu, para que Ele seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. Mas para isso deve ter uma distinção bem nítida para a gente. O que é de Deus, o que é de César, o que pertence ao mundo, é ao mundo. Aí ele vem trazendo uma exortação, pelo que sair do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí ele vem afirmando no capítulo 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, e purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, nós fomos chamados, irmão, para a santificação. Vai haver momentos em nossas vidas que nós vamos sentir-nos fracos, desfalecidos, mas dentro de nós há força, há vigor, porque nós nos alimentamos da palavra de Deus, porque nós ouvimos a palavra de Deus. A vez que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento em que nós paramos para meditar na palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, a fé vem nos fortalecendo e vem trazendo à memória que nós temos promessas. A promessa é que Deus seria nosso Pai, que nós seríamos seus filhos, que nós seríamos seu povo, que nós seríamos o seu nome e que nós somos pessoas separadas, distintas. Deus fez de nós um povo separado daqueles que não fazem a vontade de Deus. Então é que Deus possa te fortalecer a cada dia para que você continue na presença de Deus. Então a igreja aqui de Corinto, ela estava vivendo um tempo de imoralidade, de falsa religião, com as práticas do mundo muito presentes na igreja, e isso era muito perigoso para a igreja. Então o apóstolo vem dizendo para eles que vocês têm que saber quem são vocês. Vocês não são mais os mesmos, vocês foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então vocês são templos, são habitação de Deus. E é isso que nós devemos ter no nosso coração. Nós somos o santuário de Deus, somos povo e propriedade exclusiva de Deus, para nós proclamarmos a virtude do Senhor. Então ele vem avisando para nós não entrar em julgo desigual. A gente não venha cair nas armadilhas de querer caminhar juntos, porque isso não procede, né? O que é de Deus, o que é do diabo é do diabo. Então, aquilo que é pecado, irmãos, ele continua sendo pecado. E Deus deseja que a igreja continue tratando como pecado. Pecado tem que se tratar com arrependimento, com mudança de vida. E o livro de João diz assim, lá em 1 João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, um processo é reconhecer que eu tenho um pecado. Segundo, eu tenho que confessá-los. Terceiro, eu recebo perdão e purificação à medida em que eu reconheço e confesso. E quando isso acontece, eu continuo mantendo a comunhão com o Senhor Jesus. Então, ele deseja que nós venhamos ser santificados, aleluia, pela nossa vida, com uma vida de arrependimento, olhando para nós, né, se há impureza, se há pecado, se há alguma coisa que possa nos separar de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado, se nós deixarmos ele permear o nosso coração, ele nos separa de Deus. Então, que o Deus deseja que a igreja do Senhor se fortaleça. Vivemos em dias difíceis, de guerras, de lutas, de perdas, mas a nossa fé deve estar firme no Senhor, o nosso Deus. A santificação é um processo contínuo. Todos os dias, o Espírito Santo ele deseja trabalhar em nossas vidas para haver em nós mudanças de mente, de atitude, de ação, que a gente venha mudar na nossa maneira de falar, de agir, de pensar. É um processo contínuo. Vamos alcançar a perfeição absoluta quando o Senhor nos der um corpo incorruptível, né? Pronto para viver eternamente com o Senhor. Mas enquanto nós vivemos neste mundo,
devemos buscar a santificação, não de nós mesmos, porque a santificação não procede simplesmente de nós, vem da comunhão com o Senhor, como ele falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele estava convidando Abraão para andar com ele, e por andar com ele, assim ele receberia a santificação. Então, a santificação é um trabalho em conjunto, né, com Deus e com uma vida de santificação diária. Então, Deus vai me dar todos os meios necessários para que eu possa viver nesse mundo, e assim eu sendo aperfeiçoado a cada dia na presença do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, como você deve andar e agradar a Deus. No capítulo 3 e no verso 12 e 13 diz assim, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, do nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, eu acredito que o Senhor tem trabalhado em nossos corações durante esse período em que a igreja tem vivido, e o Senhor tem buscado os seus filhos para que voltem-se para Ele, buscando a pureza, buscando a santificação, e isso nós só encontramos quando nós vivemos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de temor ao Senhor. Porque por mais que você seja alguém que conheça bem a palavra de Deus, mas se você não buscar a Deus, se você não for para os pés do Senhor, a fraqueza virá. Então, mas Deus quer nos alimentar, Deus quer nos fortalecer para que sejamos fortes, para que sejamos saudáveis, e assim podemos vencer as tentações, assim possamos ser aperfeiçoados em Cristo. Há muitas coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas. Há muitas coisas em nossas vidas que precisam ser iguais à vida de Jesus. Então, é desejo do Senhor que a nossa vida seja igual à de Jesus. Então, que possamos, dia por dia, ser moldados por Ele. Que a nossa moldura não seja com os padrões deste mundo, mas de acordo com os padrões da palavra de Deus. Deus quer trazer a salvação para a tua casa. Deus quer trazer a salvação para a tua família. Mas Ele quer aperfeiçoar primeiramente você, para que você seja luz, para que você seja ali resplandecente na tua casa, na tua vida, na vida onde você ali trabalha. Então você seja ali um meio onde o Senhor vai resplandecer a sua glória. Deixe Deus trabalhar no teu coração. Deixe que a santificação venha florescer em você de tal maneira que todos realmente vejam a face de Cristo em você. Você foi chamado para ser ao templo de Deus, para ser morada de Deus, para ser ali aonde o Senhor vem habitar. E eu acredito que Deus está habitando em você. Mas permita ser moldado pelo Senhor. Permita ser transformado por Ele. Às vezes parece difícil, mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele nos dá o auxílio necessário para vencer todas as coisas. Então, Igreja do Senhor, é tempo de nós buscarmos a santificação. É tempo de nós não deixar que os padrões deste mundo venham nos influenciar, mas que nós possamos, com a luz que nós temos, influenciar as nações, influenciar as pessoas, influenciar as vidas, porque Deus Ele está reinando no nosso coração. Nós não precisamos querer sermos melhores, não, mas o Espírito que está sobre nós, Ele nos garante que nós somos vencedores e podemos todas as coisas porque Ele está nos fortalecendo. Então, que o Senhor venha te aperfeiçoar, que você venha buscar mais a Deus, buscar mais ao Senhor na palavra, na oração, nos cânticos, nos louvores e na divulgação do Evangelho por onde você for. Deus possa usar a tua vida, que esta palavra possa te fortalecer e possa ser alimento espiritual para o teu corpo. Deus abençoe a Igreja de Castelo Branco, que o Senhor continue usando a tua vida. Lembre-se, a santificação é a vontade de Deus para a sua igreja. Você é a igreja do Senhor, você é o templo do Espírito Santo e você deve florescer
a glória do Senhor aonde você está. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, e você é mais do que vencedor. Saiba que o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus abençoe a todos, fique com Deus, que esta palavra seja uma bênção para ti. Muito obrigado, fique com Deus.